Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente iniciar mais um episódio de Busca o Balde, o quadro de saúde aqui do Endcast. O Endcast sempre teve como objetivo promover a felicidade, mas como é que a gente vai ser feliz se a gente não tiver uma saúde boa? Não dá, né? Então o Busca o Balde nasceu para ajudar a gente a ser mais saudável e dessa forma a gente poder desfrutar também da felicidade. Então estamos aqui com o Doc. Dá um salve aí, Doc. Boa noite, vamos para mais um episódio, né? Antes do treino. Antes do treino, pra eu não deixar eu atrasar o treino dele. Anotado, viu, Doc? Entendi. E dá um salve pra Ana também. Boa noite, Ana. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Dependendo né? do horário que cada um for ouvir, Horário, assistir, né? E bora buscar o balde. Valeu, é isso aí. Doutora Ana Laura Ferreira e doutor Bruno Fujihara estão aqui, né, representando a equipe da Teico, que também tem outros profissionais de várias áreas, para a gente falar sobre assuntos que nos levam a ter uma vida mais saudável. E a gente separou um tema hoje, que é um tema delicado, polêmico, porém necessário da gente falar. E nós vamos falar sobre um movimento que está surgindo, aliás, que já existe, não é nem novo, mas que é novo para muita gente, era novo para mim, né, novo para nós aqui, um termo que tem se falado aí nas redes sociais, principalmente do movimento anti-obesidade ou anti-obesity, a pronúncia é assim? Que é um movimento que está gerando opiniões diferentes por aí, né? De maneira geral, é um movimento que tem uma boa intenção, né? Que é um movimento médico-científico de combate à obesidade e ele teve como alvo, né? Esse grupo que começou a usar essa nomenclatura teve como objetivo enxergar a obesidade como uma doença crônica, que é o que ela é, né? É multifatorial, inflamatória. Esse termo, né, e esse movimento busca reduzir o estigma e tratar o excesso de peso com responsabilidade, com ciência e com empatia. Defendem o acesso a tratamentos baseados em evidências, medicamentos, cirurgia bariátrica quando necessário, psicoterapia, nutrição, atividade física. Criticam abordagens simplistas do tipo, é só fechar a boca e fazer exercício. Não é, né? A gente sabe que não é, né? Jamais. E alguns exemplos de ações desse movimento. Campanhas educativas sobre obesidade como problema de saúde pública que é. Inclusão da obesidade no CID, né, o CID-11, né, como doença crônica. Defesa do uso de canetas, por exemplo, como ferramentas válidas no tratamento quando indicadas. E como tudo na vida tem dois lados, né? Isso também já começou a levantar opiniões contrárias, né? O viés negativo, né, desse movimento é o que as pessoas chamam de gordofobia, né? Ou viés gordofóbico, né? Para essas pessoas que enxergam dessa forma, esse termo anti-obesidade ganha uma conotação negativa. Por exemplo, quando ele é usado para disfarçar ou justificar a gordofobia, quando ele promove a culpabilização e o julgamento moral de pessoas gordas, tratando o peso como uma escolha ou falha de caráter, que não é. E também quando se usa, né, a preocupação com a saúde como um argumento para a opressão estética. Também nunca foi o nosso intuito aqui, né? E as pessoas que se sentem no direito de oprimir por causa de uma estética não deveriam usar, então, esse termo, né? Ou quando ataca ou deslegitima o movimento body positive ou aceitação corporal. Então, aqui, né, a gente abre esse episódio para buscar um equilíbrio entre esses dois lados aí, né? Entre a ciência, que está buscando falar de obesidade como doença, que é, né, e buscar soluções para tratar essa doença, e sobre a galera que se sente ofendida, né, quando a gente fala de controle de obesidade. Então, tá aberto o tema. Quem puxa aí para a gente falar sobre isso? Eu puxo. Interessante que você falou isso. É importante esse movimento porque nós não temos nenhuma droga disponível no SUS para o tratamento da obesidade. Nenhuma.
né? Então, nós temos droga para hipertensão, para colesterol, enfim. Por que não para obesidade? Então, a gente tem votado, né, aqueles abaixo-assinados, até o que o Ministério da Saúde abre, votação, né, opinião pública. É muito importante o pessoal entrar e votar, né, porque tem que ter disponível, tem que ser mais acessível, né, e não é porque... se ele liberar, eu sempre falo, não é porque o SUS é bonzinho, né? É porque ele está vendo que a obesidade é uma pandemia, né? Brasil, 70% acima do peso. 70%? 70% acima do peso, e isso onera o sistema de saúde, né? Os gastos com internação, com tempo prolongado de internação, com risco maior de infecção, com demora para cicatrização, recuperação, enfim, maior número de exames, de comorbidades, né? Então, eu acho que é importante o pessoal começar a falar mais dessa forma. Não tem que ser extremista, né? Porque, então, se eu falo que tem que tratar a obesidade, é porque eu sou gordofóbica. Não, é porque, assim como eu falo sobre tratar qualquer outra doença, né? Eu preciso falar sobre a obesidade também, porque ela puxa todas as outras. Ela puxa depressão, ansiedade, ela puxa hipertensão, diabetes. Então, a gente precisa voltar esse olhar, começar a brigar mais para ter oportunidades, ferramentas, né, de tratamento mais acessíveis, porque são medicações caras, mas eu falo nem a mais acessível a gente tem disponível ali para usar para o paciente que não tem condições, e isso é muito importante. E eu acho que esse movimento vem para trazer mais o assunto, porque esse preconceito, esses estigmas vêm às vezes até de próprios profissionais de saúde. Então, eu escuto cada coisa assim no consultório, das experiências do paciente, né? Então, o paciente, ele já chega para a gente traumatizado, ele já chega para a gente com várias, às vezes, tentativas de buscar tratamento profissional e piorar a situação dele ali, né? Deixar ele mais sentindo culpado, com, às vezes, condutas extremas, né, e inatingíveis, expectativas inatingíveis. E isso tudo vai criando uma barreira que vai ficando cada vez mais difícil da gente quebrar para conseguir estabelecer aquele trabalho em equipe com o paciente. Show. E se 70% da população está acima do peso, então não tem classe social aqui, né? Todas as classes são atingidas, né? Todas são atingidas porque... é o que a gente até já comentou nos outros episódios, né? A tecnologia veio trazer o sedentarismo, aumentou muito o sedentarismo, né? A gente tem movimentado cada vez menos, e isso em qualquer classe, né? E a questão do custo também, da alimentação de maneira geral, né? Então, faz muitas vezes as pessoas precisarem comprar alimentos mais ultraprocessados. Então, tem essa questão também social, né? Tudo tem que ser muito avaliado. O ovo foi para as alturas, né? Enfim, então, assim, né? Então, a gente vê o básico ali ficando cada vez mais difícil, porque o poder de compra diminui, né? O real vai desvalorizando. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O ambiente que a gente falou, obesogênico, né? Que a gente tem mais dificuldade de encontrar uma salada do que um lanche, né? Às vezes é mais barato um lanche do que uma salada. E muito mais barato ter aqueles combos lá do BK, né? Sei lá, McDonald's, esses fast foods, que às vezes você vai falar, poxa, como é que vai competir? Porque a pessoa tá com um dinheiro contado. E tá com fome, né? E tá com fome. Quer comer alguma coisa, que tem de dinheiro, dá para comprar aquilo ali, é atrativo, é bonito. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque eu acho que, falando aí dos estigmas, a culpa não é só do paciente. A culpa é da genética, que leva ele a fazer escolhas erradas, mas o ambiente também está influenciando ele a fazer escolhas erradas o tempo todo. Até dentro da própria casa, ou até os familiares, ou até na rua, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil dele resistir àquilo ali, porque está muito mais acessível e está muito mais presente os alimentos ultraprocessados. Brunão, na sua opinião, esse movimento aí, o que você pensa a respeito do movimento anti-obesidade? Eu acho que é um movimento com uma intenção muito boa, né? Mas como tudo na vida, tem gente que se ofende muito fácil ou quer se ofender com qualquer coisa que você fala. Então, eu acho que surgiu em função desse tipo de situação, tá? Eu acho que deve ter sido mais para tentar falar de uma forma mais polida,
de obesidade, para mostrar que realmente o preconceito não é contra a pessoa, e sim contra a doença, né? O que a gente está querendo combater é a doença e não a pessoa em si. E às vezes a pessoa se sente ofendida quando ela está nessa condição. Então, é um movimento que eu achei que é bem interessante, né? Só que eu acho que surgiu por causa de uma série de ataques, né? Que a gente monta aí contra tudo, né? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, discutir mais. Os profissionais da saúde, independente da área, precisam se atualizar, precisam saber acolher esse paciente que está chegando, precisam saber ouvir, precisam saber trabalhar com ele, porque às vezes vai precisar de mais uma especialidade junto com ele ali, e muitas vezes, até hoje, eles escutam no consultório. Só fechar a boca e treinar. Né? Você tem que largar de preguiça e tem que fazer. É só fazer, né? E a gente sabe, isso já caiu por terra. Se um dia foi verdade, hoje a gente sabe que não funciona bem assim, que é muito mais complexo do que a gente já achou. Tem muitos mecanismos que a gente ainda não compreende em relação à obesidade, e conforme a gente vai compreendendo, vai surgindo a oportunidade de ter cada vez mais medicações, né, para auxiliar no emagrecimento. E acho importante falar também, quando a gente fala emagrecimento, não é que a pessoa tem que ficar um palito, né? Sim. Porque ela pensa que, se a gente está falando que ela tem que emagrecer, ela tem que atingir o menor peso que lá do IMC, né? Vamos falar assim. Na verdade, não. Se ela perde 10% do peso dela, já é considerado um sucesso o tratamento da obesidade. E também os índices, né, que ela vai apresentar a partir dessa perda de peso contribuem para a melhora da saúde dela, né? Melhora do diabetes, melhora da pressão arterial, melhora do sono, melhora da depressão. A gente está em busca do peso mais saudável possível para ela, que ela seja capaz de manter. Então, é totalmente diferente do número. Não tem um número, né? Quanto eu tenho que pesar? Não existe essa resposta mais. Se um dia a gente já fez essa continha no consultório, a gente não faz mais. Porque, na verdade, a gente está olhando composição corporal, estilo de vida, qualidade de vida, né? Resposta qualitativa. Que legal, não se faz essa conta mais de um número ideal? Não. A gente faz quando tem que indicar o paciente para bariátrica, porque é uma das exigências, né? Mas, na verdade, para nosso conduto, nosso manejo dia a dia de consultório, a gente não faz. A gente avalia a composição corporal. Essa parte aí realmente está muito defasada na medicina. Você vai para qualquer congresso, o pessoal, eles falam muito de IMC, percentual de peso que perde. Mas, assim, do meu ponto de vista humilde, eu acho que essa parte de percentual de peso que perde não é tão importante quanto o que está sendo perdido, né? Que seria muito mais interessante perder uma grande parte de gordura e menos parte de massa magra. Mas na medicina a gente ainda usa muito o termo, a gente usa IMC, não se faz nada por conta de cálculo de percentual de gordura. E o pessoal fala muito de perda de peso, independente do peso que você está perdendo. O paciente perdeu 40 quilos, mas vai ver, o cara amputou uma perna. Ou então perdeu só massa magra, né? Continua como é que a gente falou aquele dia? Fordo, né? Pode acontecer, né? Então. E é ainda agora recente, do ano passado para cá, que eles estão estabelecendo novas definições de sobrepeso, obesidade grau 1, né? Agora, obesidade pré-clínica ou clínica, né? Essas definições, porque a clínica é quando já tem comorbidade, pré-clínica é quando é só obesidade, enfim. Estão mudando o olhar, mudando nomenclaturas, até a questão do cuidado ao falar, né? Então, não é gordofóbico, né? Nós somos anti-obesidade, né? E anti qualquer outra doença. E a partir daí, ter esse olhar mais complexo, né? Que o ser humano é complexo, né? Mas isso que eu ia falar, que é muito complexo, porque você falou lá que o médico que falou, é só fechar a boca e treinar, tá errado? Depende. Para alguns pacientes não dá certo, mas para vários pacientes pode funcionar e funciona bem. Então, assim, tá errado. Para alguns vai estar e para outros ele está certo. É que a Esse é o problema. exceção, e os dados falam isso, que, por exemplo, as pessoas, isso falando do pessoal obeso, né, sobrepeso, obesidade, que tem um estilo de vida sedentário, desequilibrado, eles vão conseguir, com a mudança do estilo de vida, com o que eles são capazes de fazer, só 5% de perda de peso.
Então, a medicação, até algumas trazem mais 5, outras mais 10, mais 15, agora estão chegando mais 20, mais 25, né? Cirurgia mais 30, né? Então, quer dizer, tem que somar, porque na maioria, a cada 20 pacientes, segundo o Tratado de Obesidade, 19 vão precisar de ajuda medicamentosa ou até cirúrgica. Não é simples, infelizmente, não é simples, né? E que bom que existem ferramentas, que bom que existem especialidades médicas dedicadas ao tratamento dessa doença. Que bom que a pessoa pode buscar esse tipo de ajuda, né? Infelizmente ainda não temos no SUS, mas quem sabe, né? A gente falando mais sobre isso, a gente ajuda esse assunto chegar a autoridades que podem defender isso, né? E essa é uma das nossas funções aqui no Busca o Balde, né? Promover a saúde, né? Isso. E para quem quiser, né, saber mais sobre o movimento anti-obesidade, manda aí pra gente perguntas, manda, se você faz parte desse movimento também, manda a sua opinião para nós, né? Se você discorda do movimento, manda também a sua opinião para nós, que aqui a gente é palco, né, para todas as opiniões. Embora a nossa já seja bem clara aqui, né? Nós somos pró-saúde. Sim. Né? Anti-obesidade, no caso, também. Né? Vem aqui como definição para nós aqui do Busca o Balde. Em busca do equilíbrio, né? Sempre vai ser a pauta principal aqui, vai sempre buscar isso. É difícil pra caramba, né? Muito. Buscar o equilíbrio. Muito. Mas dá pra gente se habituar, né? A ter uma vida mais saudável. Como diz o Bruno, não é porque é simples que é fácil. Boa. Né? Porque, assim, às vezes a orientação, né? A questão de ajuste parece simples, mas você implementar novos hábitos, né? É difícil, é complexo e a gente vai errar muito até começar a acertar mais do que errar. Perfeito. E para quem quiser uma ajuda médica para corrigir massa magra, perder gordura, impulsionar os treinos, tem a medicina esportiva aí para isso, né, Brunão? Com certeza. Medicina esportiva aí tá para melhorar resultado, mas também a gente não faz milagre, né, gente? Vamos treinar de verdade, nada de treino fofo, nada de ficar comendo só porcaria e depois chega lá, não sei porque eu não tô tendo um resultado. Não é só fazer consulta, não? Não, infelizmente não. Gostaria de ter esse poder todo. Então, mas tem como direcionar o paciente ali. Tem, te orienta bem, tá? Assim, eu deixo bem claro qual que é a proposta, né? É a mesma dificuldade que a gente encontra para emagrecer, né? Se o paciente ele não consegue fazer a dieta, não consegue fazer a atividade física, ele não vai ter um resultado emagrecedor muito bom. E também para performance é a mesma coisa, só que num nível mais difícil, porque o treino vai ser mais pesado e a dieta vai ser mais difícil de seguir. Então, assim, se não está conseguindo fazer a parte mais básica, chegar num nível desse é mais difícil ainda. Sem dúvida. E ó, perdão. Pode falar? Pode. Porque eu acho importante que às vezes a pessoa tá tentando ali sozinha, não tá conseguindo, porque ela tá focando na alimentação e no exercício, mas ela tá falhando porque ela tá dormindo 2 horas por noite. Entendeu? Então, assim, às vezes precisa ver onde a gente tem que corrigir para ela começar a acertar. Né? Porque ela fica ali pensando, por que eu não consigo, por que eu não produzo, que eu tô exausta, por que eu não como bem, né? E às vezes tá ali. Tá errando né? no básico. Tá errando no básico. E é a partir do básico que a gente vai subindo de nível. É isso aí. E pra te deixar feliz, Doc, eu encontrei um paciente seu hoje na academia que falou que começou a gostar de... Quer dizer, ele falou, não posso falar ainda que eu tô gostando de vir aqui, mas pelo menos eu já não tô odiando. Que bom! A ideia é essa. Começa assim. Começou lá na sua sala, lá no seu consultório. Ótimo. Mano, e temos a endocrinologia, a nutrologia também, né, que contribui com esse movimento aí, né, pró-saúde. Para quem precisa de ajuda da endócrino, da nutrologia, o que você tem aqui para trazer? Bom, a gente traz o olhar ampliado, né? Então, eu não estou olhando só para a obesidade, eu estou olhando só para o diabetes, porque, na verdade, é muita coisa que puxa, né, essas doenças. Então, eu tenho que fazer uma avaliação
do organismo como um todo e hábitos, que é o que a gente estava falando ali, né? Então, como é que é o sono, como é que é a sua rotina, né? Mas assim, tá, eu não posso mandar para uma mãe de recém-nascido obrigar ela a dormir a noite inteira, né? Então, assim, é tudo que ela mais quer, né? Mas então, assim, eu tenho que adequar o que é possível fazer de acordo com a realidade dela e ver o que eu consigo trabalhar, né? Então, tem as particularidades de cada um ali e que a gente tem que conseguir o melhor. Às vezes, no ideal não vai dar, né? Pouca gente consegue ter o ideal ali, ter tempo programado, escolher a hora de treinar, né? Então, não é assim que funciona. A gente tem que ver o que dá para encaixar. E aí, a endocrinologia, a nutrologia... Eu falo que a nutrologia é muito bacana porque ela trabalha em conjunto com a nutrição, né? Eu acho que não é uma disputa e nem compara. São olhares até diferentes que se complementam ali, porque a gente está em busca de diagnosticar e tratar doenças relacionadas ao comportamento alimentar, né? E a partir daí a gente orienta o nutricionista, né? Para o nutricionista trabalhar com a gente na questão de alinhar a alimentação. Mas muitas vezes o paciente está traumatizado de passar, né, em médicos, nutricionistas, e ele se recusa a ir ao nutricionista, no psicólogo. Então, eu tenho que ter aquele jogo de cintura, aquela habilidade de fazer o melhor por ele ali, para ele querer avançar, para ele ver que é possível, ele querer depois buscar o nutricionista, buscar o psicólogo. Então, muitas vezes, o que a gente faz no consultório é passar uma introdução, né, mostrar para ele o que são carboidratos, que são proteínas, que são gorduras, como é que eu vou fazer esse balanço no dia a dia, como é que eu combino, como é que eu troco por opções mais saudáveis, porque às vezes fala, mas é porque eu não sei cozinhar, por isso que eu peço lanche. Tá, mas você pode não saber cozinhar. Eu não sei cozinhar e eu consigo fazer um lanche saudável, né? Então, não precisa ser complexo, não precisa ser difícil. Mas a obesidade, ela manipula até essa questão do paciente não conseguir enxergar a saída, né? Então, parece óbvio quando a gente fala que, poxa, não compra o salgado e leva um iogurte, já que você está... Nossa, é mesmo, né? Ele não tem essa visão, ele não consegue, ele fala que não tem como ele fazer diferente, e aí que está a importância do nosso trabalho de mostrar para ele como fazer diferente. Porque ele sabe que ele precisa, mas ele não consegue executar, e a gente está lá para ajudar a executar tudo. E o óbvio só se torna óbvio depois que ele é dito, né? A gente acha que é óbvio, mas não é para todo mundo, né? Show de bola. Esse foi mais um episódio, então, do Busco Baldes. Conta pra gente o que você achou. Deixa o comentário aqui, né? Se você tá assistindo pelo YouTube e não for inscrito no canal, aí não tem nada que a gente possa fazer para te ajudar. Já era. Se inscreve no canal que você ajuda a gente a levar esse conteúdo de qualidade para mais pessoas que estão precisando receber esses óbvios, né, que às vezes não são tão óbvios para ela ainda. Se você gostou do episódio, lembra de curtir aqui e contar pra gente, deixa a gente saber o que você achou do episódio comentando aqui embaixo, tá? Se você assistiu ou só ouviu a gente pelo Spotify, segue a gente aí no Spotify também, deixa 5 estrelinhas que vocês ajudam o algoritmo a entregar também esse conteúdo para mais pessoas. Se quiserem continuar o papo com a doutora Ana Laura Ferreira, @doutora_DRA, Ana Laura Ferreira no Instagram, e com o doc, @doutor DR também, né? Dr. Bruno Fujihara, Fujihara, o Fujihara. Ou se quiser agendar sua consulta lá na Teico, @clinicamédica.franca. Acertei de primeira, hein? Ai, esse ponto não me pega mais. Se quiserem mandar sugestões de conteúdo para os próximos episódios, para mim também vai ser uma alegria, @André_Brito ou @Endcast Podcast. A gente se vê lá no próximo episódio, fechou? É isso, bora treinar. Bora treinar, chegou a hora do treino. Bom treino de perna então, Brunão. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo. Beijo.